Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao GP Talk, o podcast que mostra a vida real das empresas de energia solar, de integrador para integrador, como a gente gosta de falar aqui. E hoje a gente está recebendo aqui duas lendas do mercado, né? Nossos amigos, Andrego, vieram de longe, lá de Maceió, tá? Estão aqui conosco gravando hoje. Meu amigo Diego Shoa, Diego Braga, obrigado por terem vindo, meninos. Eles que são engenheiros eletricistas de formação, sócios da Desolare, essa empresa que está no mercado já há 10 anos, que tem muita história, muito a compartilhar aqui. E hoje a gente vai falar sobre vendas e gestão, né? Como fazer para equilibrar esses pratos e escalar, meninos. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o nosso convite de estar aqui. Tá? Um privilégio para nós poder recebê-los aqui na nossa terra, no GP Talk, e a gente poder trocar essa ideia. Andrigo, dá tuas boas-vindas aí para a turma também e vamos passar a palavra para os nossos convidados. Boa, Jean. Primeiro agradecer os meninos, né? Vim lá de Alagoas, não foi fácil, 2 anos tentando trazer os meninos aqui pro Rio Grande do Sul. Importante. Já estão aqui passando um friozinho, mas para nós é uma felicidade receber vocês. Vocês também são referência para nós, né? O trabalho que vocês fazem há um bom tempo, né? Quando eu fiquei sabendo que vocês tinham 10 anos de mercado, de caramba, né? São um dinossauro no mercado. E é uma felicidade para nós ter vocês aqui. E esse papo acho que vai render bastante, Jean. Com certeza, com certeza. Já vou passar de pronto aqui para o Braga, né, para que vocês possam contar um pouquinho aí, Braga, como é que foi, né, a construção da Desolare, como é que vocês viraram sócios, como é que vocês estão com 10 anos de mercado aí, te apresenta para a turma, seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer, né, essa parceria, essa amizade que foi criada em alguns eventos, né, esse encontro rolou em algum evento, e a gente criou uma afinidade legal, né, uma sinergia, e agradecer a vocês pelo convite, né, participar desse crescimento da GP, fantástico, vocês vêm construindo no mercado também, né, da mesma forma que a gente é um espelho para vocês, vocês são pra gente, conhecer vocês um pouco mais de perto, dá uma outra percepção, né, o resultado de vocês não é por acaso, isso é gratificante ver pessoas crescendo, amigos crescendo, né, conquistando, e nos ensinando, né? Porque a gente tem tempo de mercado que a gente sabe tudo. Pô, o que a gente aprendeu com vocês esses dias aí foi fantástico, tá sendo fantástico. Então, agradecer demais a vocês. Voltando para a Desolare foi fundada há 10 anos atrás, né? O Diego já era, aliás, eu já era engenheiro eletricista, né? Diego ainda estava estudando, né, Diego? Na faculdade. Estagiário. Estagiário. E aí o Diego precisava de alguém para assinar projeto, né? E aí a gente se conheceu na igreja, Diego me chamou, Diego fazia os projetos, eu assinava, né? E aí começou uma parceria para prestar serviço para uma outra empresa, para a empresa de terceiro. Essa empresa fomentou bem o mercado há 10, 12 anos atrás. E aí essa empresa quebrou. Ela deu um cano no mercado lá atrás, aproximadamente de uns 2 milhões já, muito kit incomodado, e alguns clientes ela só entregou painel, outros só entregou inversor. Isso antes de fundar a Desolare. Antes de fundar a Desolare. E aí, um belo dia, eu tava na sala de casa, né? Eu olhei pro meu pai. Meu pai já tinha vindo de vários insucessos profissionais, né? Tive uma empresa de 6 anos, mais ou menos, uma empresa de instalação predial. Quebrei, entrei no processo depressivo, pensei em me matar várias vezes. Meu pai sempre me investiu em mim, sempre do meu lado. E aí, tive vários outros insucessos profissionais também nesse meio tempo. E aí surgiu de novo, voltando um pouco, né? Veio o Diego me chamar para assinar o projeto, depois de todo esse contratempo que eu passei, né? Desse processo de depressão, enfim, esses insucessos. E aí meu pai sempre falava, Diego, vai estudar, volta tua cabeça para um concurso público, volta tua cabeça para a estabilidade. E eu sempre aquele negócio de empreender comigo, sempre aquela chama. E aí eu tava na sala de casa, pai, tô numa empresa assim assado, o cara não vai para frente, o cara acabou começando a não honrar os compromissos que ele tinha acertado com ele, já nessa empresa de projetos de energia solar, né? Pioneiro, o cara na época fomentou bem o mercado, mas a gente viu que o cara desviava muito do que a gente planejava. E pedi meu pai uma última oportunidade, que era fazer um curso em São Paulo na área de energia solar. E meu pai disse, Diego, é a última vez que eu invisto nesse seu sonho de empreender. Depois disso você volta, se não der certo, e vai voltar para estudar. E aí chamei o Diego, vou fazer um curso em São Paulo, o que é que você acha? Acho que foi na IO, em Osasco. E aí Diego disse, vamos embora.
E aí lá no mesmo curso da IMA a gente já criou o nome da empresa, já criou enxoval, já criou logo, né? Já começou a desenhar o que seria a Via Desolare hoje. E a gente volta de São Paulo. Volta de São Paulo e começa a prospectar. Sem nada na mão, sem um Que ano flow. era isso, Braga? 2014, 2015. 16, na verdade. 2016. A gente tá fazendo 10 anos agora em junho, 2016. E a gente volta de São Paulo sem um folder, sem nada na mão, batendo na porta dos outros, com a cara e a coragem. Legal. E todo mundo falava muito bem do produto, mas qual é o seu primeiro case? Não tinha. A gente não tinha. Até porque Nada- na época tinha que explicar o que era energia solar. Não, e outra coisa também é porque o mercado estava queimado, né? Porque essa empresa que foi, ela queimou o mercado. Então, muita gente comprou e não recebeu o produto. Ou recebeu partes. Então, a empresa que tinha queimou o mercado e pra gente vender um produto novo naquela época era muito difícil, né? Assim, energia solar era que nem São Tomé. Ah, só acreditava vendo, né? O pessoal só acreditava se visse algo já rodando. Então, essa foi a grande dificuldade que a gente teve no início, né? Só que aí a gente teve um insight. Pô, por que a gente não pega algum desses clientes que foram lesados por esse cara e tenta finalizar o projeto dele, o processo dele? Diego tinha expertise de aprovar projeto, Diego já era engenheiro, eu sempre gostei de botar a mão na massa, né? Então a gente vamos tentar unir forças, voltar para esse cliente, tentar prospectar ele novamente, um desses clientes da carteira que ele tinha, né? Vamos concluir a instalação dele, pelo menos a gente vai ter o primeiro case, mesmo que a gente pague para trabalhar, a gente vai ter o primeiro case, e aí sim vai ter confiabilidade para poder oferecer para o cliente a solução, já com prova social, né? E aí veio o seu Bezerra. É o primeiro projeto da gente, que a gente é amigo até hoje, tem contato com ele até hoje, há 10 anos atrás. E aí, seu Bezerra, a gente lembra até hoje, né? A gente cobrou R$5.500 para terminar a obra do seu Bezerra, gastou quase 9 Na busca do primeiro case. na busca do primeiro case. Boa. Porque dali a gente, todos os clientes que a gente ia, a gente pedia para que ligasse para ele. Aí pronto, ele botava a gente lá nas alturas Legal. e facilitava a venda, né? Seu Bezerra acabou sendo um bom vendedor. Sim. Prova social de que a Prova Desolare funcionava. E aí a gente começou a pegar esses clientes que foram lesados, que tiveram esse ônus, né? Então começou a construir a Desolare. Na época não tinha estrutura, não tinha string box, não tinha nada disso. Tudo a gente desenvolvia. Tudo foi um conhecimento meio que empírico ali. Então a gente foi crescendo a cada ano. E graças a Deus chegamos no estágio que a gente está hoje, né? Desse processo de expansão, desse processo de abertura de novas lojas. Eu queria te perguntar, Braga, depois de ter feito essa reviravolta, né? Vou falar da tua vida pessoal aqui um pouquinho, né? Você acabou de comentar que passou por uma depressão, né? Uma última aposta do pai, né? Da onde é que você buscou essa chama do empreendedorismo que você falou aí, né? Onde é que você foi buscar essa inspiração a ponto de contaminar o show para ir para um curso de energia solar em São Paulo que era a última aposta, a última cartada? Eu já parei para tentar fazer essa autoanálise algumas vezes, né? Passar um filme pela cabeça e tal. E tudo me vem a ajudar pessoas. Hoje, quando a gente tem alguma reunião de liderança, quando a gente tem algum momento, eu sempre enfatizo isso pro time. O que me faz sair de casa hoje é ajudar pessoas. É um coração absurdo, que isso às vezes eu confundo também, quando eu tenho que ser um pouco mais profissional, o pessoal pesa, né? Então, eu acho que foi isso que me moveu, né? Que me mantém até hoje nessa área empreendedora. O propósito é esse. É ajudar pessoas através de empreendedorismo, né? É saber que eu saio de casa, que tem aproximadamente 300 pessoas diretas e indiretas, dependendo da gente, né? Dependendo do que das decisões que a gente toma, né? Do peso das decisões que a gente toma influencia essas vidas, né? Então é isso que eu acho que me move, né? Não sei pro Legal. Diego. E como é que foi para ti, Como é que eu Uchoa, consegui convencer? acreditar nisso? Primeiramente, né? Nesse contexto. Primeiramente, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com amigos, conversando um pouquinho, né? Passando um pouquinho da nossa experiência. Mas lá atrás, quando volto, porque assim, eu sou engenheiro eletricista, formação em engenheiro eletricista, também sou formado em administração. Então, eu cursava administração de manhã, estagiava à tarde e engenharia elétrica à noite, né? E aí, tanto que o meu projeto de administração, meu TCC, foi abrir uma empresa de energia solar. Legal. Meu TCC
de engenharia elétrica foi desenvolvendo um rastreador solar com Arduino. E a minha pós também em engenharia elétrica foi voltada para energia solar. Então, foi uma coisa que me despertou na faculdade. Né? Eu disse, não, vou investir. É tanto que, na época, eu trabalhava na antiga Eletrobras, eu pedi demissão para poder fazer curso. Né? E aí, quando eu pedi a demissão para poder fazer o curso, aí eu cheguei no meu chefe, né? Disse, eu queria pedir demissão porque eu queria fazer o curso... eu era engenheiro, sabia a teoria, mas não sabia a prática. Boa. Então, fui fazer curso de eletricista predial, industrial e também de energia solar. E aí, quando eu fui pedir demissão, dizendo que eu queria investir na questão de energia solar, o meu chefe, meu antigo chefe, me ligou. Ligou na mesma hora para esse cara dessa empresa. Ele disse, não, mande vir. E aí eu fui lá fazer entrevista e já fui contratado para poder fazer o projeto. Né? Tanto que o segundo projeto da concessionária da Equatorial, hoje é Equatorial, mas antiga Eletrobras, foi nosso. Né? No caso, eu desenvolvi o projeto e foi o segundo projeto. Por muito tempo, o nosso projeto era tido como referência lá. Então, todas as empresas, quando iam dar entrada no projeto, tinha que ser igual ao nosso projeto. Modelava de vocês. Era o nosso modelo. Foi um modelo que eles passaram para outras empresas. Virou padrão. Virou padrão. Né? Então, por muito tempo foi assim, até virar Equatorial e mudar. Né? Então, assim, quando eu tive esse convite para poder abrir empresa, foi um pouco desafiador. Deu frio na barriga, porque eu nunca tinha empreendido, apesar de ter feito um plano de negócio de uma empresa de energia solar. Apesar de gostar de energia solar, mas eu nunca me vi assim, meio que abrindo uma empresa. Talvez um medo. Mas eu sou muito movido a desafios. Né? Eu gosto muito de desafios e buscar uma resolução para aquilo ali. Né? Então, o convite veio, viajei com frio na barriga, né? Porque foi difícil, assim, o início, né? Tanto que a gente se reunia. A reunião, durante 6 meses, foi lá em casa, praticamente na minha casa, na casa dele, no meu quarto, né? A gente ligava, começava a ligar para fornecedor. Eu fui até para feira, né, de energia solar lá em São Paulo, na época, e voltei com um bocado de papel, mas não sabia nem por onde começar. Né? Foi muita informação, foi até eu e minha mãe para Intersolar. Né? Eu disse, mãe, eu quero ir para essa feira. Aí a gente foi, e aí voltei com um bocado de papel, mas não sabia nem por onde começar, mas já tinha algum norte. Né? Então, foi muito desafiador. E aí a gente abriu a empresa, tanto que quando a gente desenvolveu todo o material gráfico, né, o nome veio numa pizzaria, eu com alguns amigos, a gente pensou em vários nomes, e aí um casal de amigos disse, não, por que você não joga, bora ver aqui, The Solari. Aí eu disse, rapaz, e aí, Diego? Ele disse, rapaz, gostei. O D dos Diego? O D dos Diego e Solari, né? E aí a gente foi... Eu acho que a analogia foi mais uma pegada italiana, De Solari. Foi Solari, eu acho que E a fonologia é boa, né? É gostoso de escutar. E aí casou com D, dos 2 Diegos, e aí... Ficou bom, pô. Deu match, né? E aí a gente foi, né, para esse curso, voltou, a gente passou praticamente 6 meses, como foi falado aqui, sem nenhum contrato, e então a gente ia prospectar na rua. Pois 6 meses foi um deserto. Porque a gente ia panfletar na rua, eu e ele, a gente ia panfletar, era até o panfleto da Ion ainda, a gente botava o nome da gente, que a gente trouxe de caneta, né? De caneta e ia panfletar. E a gente recebeu muito não, até ter o primeiro. Né? E durante muito tempo era eu e ele e mais uma pessoa fazendo instalação. Mas deixa eu segurar um pouquinho aqui. 6 meses sem nenhuma venda, o cara tem que acreditar muito no negócio, né? E além disso, eu vinha em todo o histórico que eu tinha, né? E a conversa que eu tive com meu pai, disse, pô... É a tua última aposta. Minha última oportunidade. Então, o peso naquele momento era muito alto. Então, Imagina. eu não sei nem como é que surgiu. Foi através de um comercial que a gente tinha, né? Que ele teve esses sites, porque a gente não vai atrás dos clientes que foram lesados. E já que a objeção é ter primeira prova social, o primeiro caso, o primeiro sistema instalado. O seu Bezerra aqui, que foi o primeiro case de vocês, foi depois de 6 meses, então é isso? Foi. Depois de 6 meses. A gente abriu em junho, a gente fechou ele e instalou praticamente em dezembro. Próximo de dezembro. Assim, tipo 5 meses mais ou menos. E aí eu lembro como hoje a gente era um investidor da Fronius, a gente instalou, quando a gente botou lá, o investidor não ligou. A gente olhou pro outro, rapaz, a gente fez merda. Primeiro projeto, a gente instalando. Aí depois a gente só
tipo, a gente não, vai ter É alguma porque coisa a errada. Flandes, ela tinha uma travazinha. Se você empurrasse, tinha que fazer a conexão da parte da carcaça com o inversor. Ela não ligou, pô. O inversor não ligou. A gente, caramba, aí E quando aí a não gente fechou o empurrou, contato. aí Funcionou. assim, tipo, apareceu lá O o LEDzinho LEDzinho. A display. gente, eita, mas vai dar certo. Eu Boa. acho que vai dar certo. Que legal, cara. Que legal. Aí pronto, a partir daí a gente começou a desenvolver E ainda teve uma situação lá com o cara da empresa que a gente trabalhava, né? Foi. Porque eu tava concluindo a instalação. O cara da empresa que a gente trabalhava, a gente tinha pedido demissão lá, tinha feito desligamento, mas não tinha notificado a ele de que a gente ia atuar na área. Uhum. E aí a gente teve esse site de pegar os clientes que foram lesados para tentar concluir. E no caso do seu Bezerra, quando a gente tá terminando a instalação, recolhendo todo o material, ferramental, esse cara chega. Putz. Quando esse cara chega, seu Bezerra me escondeu até num quarto lá, Diego já não tava na obra. Ah, não, os meninos vieram aqui, terminaram a obra, tal, não sei o que, lá. Só que no final esse cara me viu saindo da casa. Começou a me ligar, dizendo que ia me ameaçando, tal, não sei o que. Então existiu uma guerra fria até um determinado tempo. Mas hoje esse cara não tá mais vivo, né? Esse cara aprontou muito no mercado. Não tá mais entre nós. É uma história bem complicada, assim. O A cara conta era... sempre chega, né? E a gente conta sempre ficou chega. por muito tempo assim, tipo, lá na empresa, né, a gente investe muito em outdoor, essas coisas, é muito o meu rosto, né? E a gente fica um pouco com receio em relação a isso também. Eu acho que isso acaba atrapalhando até o crescimento, né? Uhum. Porque assim, pessoas conectam pessoas. Sim. E aí foi o meu rosto para poder se conectar com pessoas. Legal. E a gente fica um pouco assim com receio desse crescimento de investir mais até nisso, né? Mas foi até que... Pela exposição que isso Pela traz exposição. ao natural, né? Porque da mesma forma que você se conecta, você não sabe dividir o profissional do pessoal, né? Sim. Então, isso é bem pesado. Isso tem um limbo muito grande e a gente tem que ter muito cuidado nessa tomada de decisão, nessas ações de marketing. De expor um pouco. Dá pra afirmar, então, Braga, que o segmento solar curou um trauma que tu ia ter de insucesso. Sim, Porque seria a tua última aposta. sim. Eu tenho muito relação com o sol, né? Tipo, teve essa situação, teve um câncer de pele de minha mãe com relacionado ao sol, então eu tenho muita conexão. Não sei explicar direito, eu me sinto bem. É uma coisa que eu até quero voltar a fazer, voltar para a obra, voltar para o telhado, levar o sol na nuca dia a dia. Eu acho que me faz bem. E o interessante assim que no início, né, no caso, eu tinha só o dinheiro de estágio. Uhum. Minha mãe pagou a viagem, né, para mim, pra gente poder fazer o curso, mas o investimento todinho na empresa foi do meu dinheiro de estágio, porque eu sou bem seguro, assim, financeiramente. Tu tem uma fama de ser, como a gente fala aqui no então- Sul, muito muquirana, né? Então, assim, eu era bem seguro e eu guardava todas as minhas economias. Aí eu investi na empresa e por muito tempo, assim, no início, a gente não tem essa rotatividade tão grande de clientes, né, no Uhum. início, e principalmente há 10 anos atrás. Todo o dinheiro que entrava na empresa, a gente reinvestia na empresa. A gente não tirava nada. Então, por um tempinho, eu comecei a ir para uma obra. Quando saía da obra, aí eu rodava de Uber. Aí rodava de Uber no final de semana, madrugada, tudo isso, para poder Uhum. pagar pelo menos o meu combustível para estar indo para as obras. Rodar né? de Uber que você fala, você trabalhando de Uber. Eu trabalhando de Uber. Boa. Entendi. Aí tinha uma aguinha, um confeitozinho Legal. e eu rodava. Você vê que, assim, né? A gente conhece muitos empresários, mas a história se repete. Muito. Né? Um início, né, de dificultoso. Pô, eu fico impressionado quando alguém me conta por 6 meses sem nenhuma venda, o cara tem que acreditar demais. Muito. Né? E reinvestindo tudo, né? Eu já escutei essa história de outros players e isso é comum, né, Andrego? Quando a gente analisa o perfil de quem vai mais longe, quem perdura, e aí estou diante de 2 caras que estão há 10 anos no mercado, né? 9 anos e meio vendendo, né? 6 meses 6 meses aprendendo, um nível de crença, de decisão muito forte, né? Mas que legal, cara. E às vezes, né, eu digo que falta essa humildade, né? Do cara lembrar de onde veio, né? E do que foi necessário para que se chegasse até aqui. Porque às vezes por ego ou por status, por vaidade, o cara não quer se sujeitar a fazer um Uber para dar conta de colocar dinheiro na empresa, acreditando que esse negócio possa lá E na até frente complementando frutificar, um pouco né? do que o Diego comentou, a gente não tinha Plurabore até o 3º, 4º ano da empresa, né? A gente sempre foi muito pé no chão, assim. Tanto que hoje na empresa a gente prioriza todos os nossos custos e depois a gente.
né? A gente não tem esse ego, assim. A gente quer que a empresa rode, a gente quer que a empresa cresça, a gente quer investir na empresa. Então, todo o movimento é para que a gente honre com Compromisso, com os né? nossos compromissos e no final a gente vê ali o que sobrou, né? A gente não bota o meu eu na frente da empresa, né? Sempre... Pô, às vezes a gente vê o pessoal no mercado novo, com 2, 3 anos, já com patrimônio, Uhum. demonstrando ter algumas coisas, algumas situações que a gente, pô, o que a gente tá fazendo errado, né? Se Mas questionando. não, Na verdade, tá fazendo certo. mas não, quando a gente olha que a gente já construiu, né? o que a gente já construiu, o que a empresa, a saúde financeira da empresa, o patrimônio que a empresa construiu nesses 10 anos, aí a gente entende um pouco onde é que tá a mentalidade da gente, né? Que é deixar Legal. a Desolari cada vez mais forte, cada vez mais sólida, e o CPF sempre vir em segundo plano. Legal, legal. E deixa eu perguntar, meninos, quando é que foi assim a virada, né, de que o negócio começou a tracionar de verdade? Quando que vocês olharam para trás e disseram assim, cara, agora a gente já tem uma empresa. Que momento foi isso? Acho que por muito tempo a gente ficou lá, como eu disse, né, se reunindo lá em casa. Uhum. E aí depois a gente viu que tava tendo um volumezinho. Volume de quanto? 2, 3, 4 projetos por mês. Uhum. E a gente aí foi quando a gente começou um pouco a dividir também as funções. Não, o Diego vai ficando mais no operacional, eu fico mais no comercial, financeiro, projetos. Então, passava a madrugada fazendo projeto. Até a gente, acho que foi 2017, 2018, né? A gente, eu tenho uma casa e aí a gente botou o escritório nessa casinha. Tipo, era eu, Diego, um estagiário e um menino que montava. Pronto. Por muito tempo foi assim. E a gente que fazia a venda, a gente nunca focou em contratar, fazer um time comercial. E teve uma situação engraçada nessa casa, em que a frente era um depósito, era tudo entulhado, a gente não tinha organização nenhuma, né? E aí a gente chegou pra gente, né, uma demanda de um cliente muito influente lá no estado, né? Uma usina de 1 milhão na época, né, Diego? 800 mil, de 1 milhão na época. Então você vê, isso há 6, 7 anos atrás, 6 anos atrás, vamos colocar. E aí eu olhei pro Diego, vamos pra onde? Receber o cara aqui não dá. O que a gente vai fazer? E aí eu acho que eu tive uma lição muito grande que eu não esqueço até hoje. Em que a pessoa que estava responsável por fazer a condução desse negócio, Uhum. dessa outra pessoa, né? Ela disse, não, eu quero conhecer vocês, onde vocês estão. Porque a gente tentou levar para um cowork, ele tentou alugar uma sala, tentou levar para um café. Quanto melhor, né? Mas ele não, queria conhecer a estrutura da gente. E aí ele nos ensinou ali de quem fechou com a gente porque a gente mostrou quem a gente era. Né? Então, seja você, seja verdadeiro, como a frase do Jean, né? A verdade nos protege. A verdade nos protege. Então, ali foi uma lição muito grande que eu até hoje levo comigo, né? De mostrar de quem eu sou, quem eu realmente sou. Não ser falso, né? Não ter uma dupla personalidade. E ali a gente poderia ter perdido a venda. Se eu insistisse em levar o cliente para outro local, se eu insistisse em mostrar de que a gente realmente não era. E aí, Então, nessa casinha com depósito, vocês fecharam um projeto de 1 milhão. exato. Isso. E aí a gente começou, eu acho que lá meados de 19, 18, a gente já tava com um volume bom, assim, para uma empresa Eu nova. acho que antes disso a gente fechou uma parceria errada, né? Que a gente atrasou. Eu encaro que a gente tinha atrasado 1 ano e pouco de empresa. Mas Ou talvez. um pouco mais. Mas talvez foi necessário para que a gente pudesse. Casca. Porque talvez. Não tem mais que vem pro bem, né? Então, Uhum. assim, eu penso muito nisso, que nada é por acaso. Então. Mas eu acho que 19, 18 foi quando as coisas começaram a gente começou a vender 20, 30 projetos por mês, né, naquela época. E aí, acho que foi durante ali início de pandemia, a gente decidiu mudar de ponto. Aí a gente foi para um galpão, né, para poder estruturar melhor a nossa empresa, né? Boa. Ter um investimento melhor nela, aumentar time e tudo isso. Acho que foi ali no meados da pandemia, a gente mudou de local. 2020. Acho que foi lá pro final. Né? No início da pandemia, a gente ainda tava lá na casinha. E aí, acho que lá pro final, a gente trocou de ponto. Deixa eu pegar o gancho aqui nesses 10 anos de mercado, né? Vocês mudaram de ponto, tiveram que passar por todos esses 6 meses de aprendizagem. Vocês viram muita coisa no mercado, né? Viram o preço subir, descer, pandemia, empresas chegarem, sumirem, mudança de norma. E como é que vocês verem empresas chegarem, né? Daqui a pouco vê um concorrente, daqui a pouco ele não tá mais. Essa empresa vem, some do mercado e o mercado cresce,
todo ano. E na opinião de vocês, o porquê que vocês estão aqui hoje e por que essas empresas não acompanham esse crescimento do mercado e vem e vai. Eu sempre gosto muito de fazer o meu, sem olhar pro lado, né? Eu fazer o que eu acho que é certo, sem estar olhando e me incomodando com o que o outro tá fazendo, né? É bom para talvez ter um combustível, mas eu tento fazer o meu. E a gente, como a gente sempre falou, a gente sempre foi uma empresa muito enxuta, muito enxuta. Então a gente tinha um custo, e eu sou muito, né, seguro, a gente tinha um custo rigoroso, assim, de como é que tava, e todo o dinheiro realmente a gente reinvestia na empresa, né? Então acho que isso fez com que a gente durasse muito. E a gente passou por muita coisa, né? Como você mencionou aí, muita coisa mesmo. E a todo momento a gente pensando sempre primeiro na empresa, né? Tipo, quando mudou a normativa, a gente disse, poxa, e agora? Será que a gente vai vender? Aí a gente passou o quê? 2, 3 meses ruins, né? No início do ano. Um novembro e um dezembro muito bom. 2, 3 meses ruins. E depois as coisas começaram a acontecer, né? Então a gente sempre tenta se modelar ao mercado, né? A gente tenta ver o que o mercado está precisando e a gente se modelar. Tipo, na pandemia foi um ano muito bom pra gente, porque o pessoal começou a consumir mais. Então começou a aparecer mais cliente pra gente, né? Então a gente tenta sempre estar em movimento, se modelando com a situação. Complementando o que o Diego falou, eu acho que, retribuindo também com a pergunta do Andrigo, eu acho que a Desolari sempre foi uma empresa que deu a cara para bater. É uma empresa de pessoas erram, vão continuar errando. O que a gente pode fazer é mitigar esses erros, mas a gente sempre deu a cara para bater. A gente já pagou 60 mil para concluir uma obra, a gente já pagou várias pingueiras, conserto de móvel, conserto de pintura, conta de energia. Já arcou com erro de comerciais que fraudaram o contrato. Então a gente já passou por muita coisa, né? De tudo a gente já viu, né? Então a gente sempre pensou em resolver o problema e depois a gente intermediava da parte interna ou entre o show, enfim. Mas até hoje a gente tem essa mensagem para passar para o time em todo momento que a gente tem a oportunidade, né? De que a gente sempre é uma empresa que vai dar a cara para bater. Isso dá segurança para o comercial, dá segurança para quem está na empresa, na operação, e até né? o feedback do cliente depois, né? Disse, não, se os meninos erraram ali, mas eles deram a cara, eles foram lá e resolveram. Na verdade, o cliente confia em quem soluciona o problema. Isso. Exato. E a forma como você age quando acontecem os problemas, porque eles vão acontecer, diz mais a respeito de você do que quando dá tudo certo. Sim, né? sim. A gente até fala muito isso dentro do Grupo GP, que a gente não é uma empresa perfeita, né? Não somos antifalhas, e se a falha acontecer, a gente não vai fugir das nossas responsabilidades, né? A gente vai honrar a confiança depositada em nós, que faz parte da nossa missão lá. Parabéns por vocês terem essa mesma postura, não por acaso estão aí há 10 anos no mercado. E a gente sempre fala também, né? A culpa não é nossa, mas o problema é. Então, a maioria das vezes a culpa não é nossa, mas a gente sempre tenta solucionar aquele problema, né? Boa. E eu, na minha visão, aproveitando o gancho, quero a opinião de vocês, eu acho que esse é o maior erro das empresas que param pelo caminho. Elas não vão lá e não corrigem o problema. De surfar a onda, né? Quando tá bom... Se isentam das suas responsabilidades, né? Meninos, tem uma coisa que a gente fala muito dentro da GP, que até a frase do meu sócio Marcos, fundador do grupo, junto com a gente, que é o básico bem feito, né? E vocês estavam contando aqui para nós que em 2018 e 2019 vocês já estavam num volume de 20, 30 projetos mês, que hoje já é um bom volume de projetos. A maioria esmagadora do mercado de energia solar, especificamente, não tem esse volume ainda, né? Então eu queria entender com vocês o que foi o básico bem feito da Desolari, que já lá em 2018 e 2019 permitia você estar fazendo esse volume de 20, 30 projetos mês. Eu acho que é pegar a confiança do cliente, porque dali a gente pegava indicação, como era novo assim de energia solar, né? Então a gente trazer essa confiança do cliente, ele acabava indicando mais pessoas e ali a gente começava também a gerar mais venda. A gente também acertou também comerciais, né? No caso, tiveram comerciais que chegaram para somar realmente e depois investiram em outro ramo, né? Como de residência, vender corretagem, né? Mercado imobiliário. E a gente, como eu falei também, a gente sempre tenta se reinventar, né? Quando tá assim, o que é que a gente pode, o que é que a gente dá para fazer para tentar melhorar o cenário. A gente sempre pensa em como quebrar a Desolari, né? Boa. Porque a gente chegou em um momento em que, como o Diego mencionou agora, um comercial era responsável por 70% do faturamento da gente. Um comercial. Um comercial.
E aí, quando a gente começou a ver Pô. esses dados na Intersolar, conversando com um amigo do mercado, ele abriu o olho da gente. Ele disse, pô, ele é responsável. A gente levou esse comercial pra Um comercial que Intersolar. você fala, uma pessoa do teu time Uma comercial. pessoa do comercial. Boa. E aí a gente pegou, olhou assim, caraca, tá na nossa cara, a gente não viu, uma pessoa externa percebeu isso agora, falou. E aí o Diego teve a decisão de criar o time interno. Uhum. E aí, durante um bom tempo, o time interno da gente performou muito bem. Era na contramão do mercado, né? Enquanto o mercado trabalhava com PAP, com time externo, com representantes, a gente trabalhava muito bem com o time interno. Né? Tráfego pago, time interno e venda por telefone. 100% interno. 100% interno. Então, A gente tinha alguns representantes, né? Uhum. Mas nada fixo. Tipo, era algo a mais. Mas o nosso time esse interno... time em 2024 faturou 26 milhões, né? Caraca. Esse time em 100% 2024. interno, sem R$1 de gasolina. Sem R$1 de gasolina. Que loucura, velho. Muito bom, meninos. Mas isso também se dá pelo nome e pela confiança que a gente passou no mercado. Sim. Porque ninguém ia estar comprando pelo telefone, pelo WhatsApp de uma empresa Se não que tivesse não uma confiasse. autoridade muito forte Então, assim, local. a gente investia no marketing, a gente investia, tipo, como eu falei, o outdoor era com o meu rosto. Uhum. Então, o dono tá dando a cara ali, a tapa, né? Uhum, Então, assim, passava credibilidade, passava confiança para que o cliente fechasse com a gente. Bom demais. Vamos fazer um paralelo aqui só para comparar, né? Que volume de projetos vocês estão fazendo hoje por mês? Hoje tá na faixa de 60 a 80 projetos mês, né? 60, 80 projetos por mês. A gente teve uma mudança no comercial em janeiro do ano passado, por algumas circunstâncias. A gente perdeu metade do time comercial no início do Mais de mês. metade, na verdade. Mais da metade do time comercial no início do mês. Deu uma descrença, né? Se dá uma desestimulada. O mercado já não é legal nesse primeiro trimestre. A gente sabe que tem o histórico, né? Uhum. Esse ano foi até um pouco atípico, né? Mas, historicamente, o primeiro trimestre não é legal do setor. Boa. E aí juntou também com esse time e a gente ainda tá tentando achar voltar aos trilhos esse comercial da gente, né? A gente teve um resultado significativo agora em janeiro, né, Diego? Tá tendo um resultado significativo nesse mês, mas acredito que esse fato da gente sempre estar se reinventando, tá sempre pensando em como, o que é que a gente poderia fazer para não existir a Desolar amanhã. Então, se a gente fizesse isso, a Desolar não existia. Então, a gente tenta sempre dar um passo à frente, né? Eu quero pegar esse gatilho, eu até anotei aqui. E a gente se dá, tipo, isso também pelo resultado da gente hoje, é com um time comercial de 7, 8 pessoas. Né? Então, assim, a gente tá organizando para aumentar o nosso time comercial. Uhum. Eu fico mais à frente disso, né, da parte comercial. A gente tá organizando para isso, a gente tá contratando, recrutando mais pessoas para que a gente possa aumentar o volume. Mas esse volume aí que a gente tem, no caso, a gente teve alguns meses ano passado, que a gente vendeu o quê? Mais de 100 projetos. Com um time reduzido. Com um time de 6 pessoas, 7 pessoas. Muito bom. E um ponto que a gente até pegou um insight bem legal com vocês aqui, é que eu e o Diego precisam voltar a vender. Boa. Que é interessante demais isso. Boa. Eu já tô com quase 2 vendas fechadas. Aí. Caminhando. Eu sempre digo, não dá pra perder o cheiro da venda, né? É verdade. Eu quero perguntar pro Diego, que ele falou 2 vezes uma coisa aqui que me intrigou, que eu não tinha ouvido ainda, né? Eles se perguntam como eu faço pra quebrar minha empresa. Né? Da onde veio isso, Diego? Cara, esse site veio de acordo com as mudanças que a gente teve, né? Tipo, acredito, como o Diego mencionou, o mercado de solar, quando teve a 14.300 em 23, a gente disse, o que a gente ia fazer no mercado agora? A crença era grande de que a gente ia parar, de que a solar ia quebrar, de que a gente não... O que a gente tem que fazer? Caramba. Então vamos na contramão, vamos formar um time interno. Nesse insight que a gente teve desse comercial, o cara era responsável por 70% das vendas de a gente. Pô, se esse cara sair, a gente vai quebrar. Então, vamos um passo na frente. O que a gente vai fazer? Vamos montar o time interno. É não se acomodar, né? Tá sempre se desafiando, tá sempre inovando. Isso para mim me chama a atenção, que essa resiliência, né, de estar se reinventando, se questionando, né, renovando seus métodos, seus processos. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Né? 10 anos depois, né, vocês acabam de me falar aqui um desafio recente que vocês estão tendo que superar, que é a renovação do time comercial. Se você tivesse que classificar, né, comercial ou gestão, né, vendas ou gestão, o que vem primeiro na receita do sucesso da Desolar? Cara, pergunta difícil. Eu acho que a gente não chegaria até onde a gente tá hoje sem gestão. Né? No caso,
se a gente tivesse só vendendo e não tivesse gestão, a empresa poderia estar quebrada já. Né? Eu acho que é muito pela sinergia que eu e o Diego tem, que a gente é muito diferente um do outro. Então, eu sou um cara que sou mais pessimista, sou um cara que olha mais o problema, potencializa mais o problema. Diego já é um cara que vai mais pisa no atrás da acelerador, solução. irmão. É. Então, a gente até na convenção que a gente fez recentemente, o Diego falou, eu tô aqui nesse setor, tal, se quiser conversar é com Braga. E aí até usei uma frase, né? Diego causa o problema e eu resolvo o problema. Boa. Então, a gente tem essa sinergia, a gente é bem diferente, tem nossas desavenças, tem alguns conflitos nesses 10 anos, é impossível Mas há não essa ter. complementariedade. Sim, a gente fica alguns dias sem se falar, né? Sem se É, olhar. É cada um na sua normal. sala, Legal. É normal, mas a gente se é respeita um muito. casamento, né? É normal. É, sociedade é um A gente se casamento. respeita muito e eu acho que é justamente isso, né? Essa divergência de perfis que se complementam, na verdade, Uhum. e trazem esse sucesso na parte da gestão, né? E Mas só ela- complementando, vamos lá, não adianta nada eu estar vendendo e a torneira tá aberta aqui. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa realmente ter uma gestão. Né? A gestão para poder trazer mais vendas e também utilizar melhor daquele volume que está entrando. Né? Então, O que é incrível, né, Gia, por exemplo, eles estão reestruturando o comercial e estão fazendo 80 vendas. Tô começando o time do zero, É. vendendo 80. Tô vendendo 80. Mas se a gente fizer hoje uma análise do nosso comercial, a gente tem 4 pessoas novas, né? 3 a 4 pessoas novas, com 8 Legal. pessoas. já tem um que entrou agora, entrou mês passado, já bateu a primeira meta mês passado e nesse mês, com 20 dias, já bateu a meta. Eu acho que é resultado da história de vocês, nome forte, né? E a cultura Tem que tudo vocês por implementam. trás, Tem né? tudo, Tem muita coisa por trás. Boa. Mas vamos lá, eu quero me encostar num ponto sensível aí da estratégia recente de vocês, que é essa expansão meteórica aí por várias lojas, várias filiais, com um time novo comercial, e os caras estão metendo loja e filial. E não é do lado de casa, né? E não é do lado de casa. Então, se vocês puderem compartilhar com a gente aí, o que foi o pivô de mobilização dessa visão de expansão? Por que isso agora? Como que está sendo isso com um time novo? Eu acho que muitas pessoas já disseram pra gente que a gente já era pra estar com muitas lojas Nordeste e Brasil. Né? E a gente sempre segurando, não, vamos ajeitar a primeira casa, vamos ajeitar a primeira casa. Mas aí, eu acho que foi em algum evento, né? Que eu disse, velho, bora fazer isso, bora expandir. Não, mas não, acho que a gente tem que expandir. Véio. E a gente vai ajeitando, vai trocando o pneu com o carro andando. Boa. Né? Eu acho que se a gente ficar muito se limitando a deixar tudo certinho para poder expandir, não vai expandir. Porque nunca vai estar certo. Que bom e velho Nunca vai jargão, tá né? redondo. Se você esperar as condições perfeitas para agir, você nunca vai tá fazer nada, redondo. né? E aí eu acho que mais uma vez veio a sinergia na diferença de perfil, né? Porque o Diego é aquele cara que não planeja e vai-se embora. Né? E eu sou aquele cara que gosta das coisas planejadas, enfim. E aí me deu muito receio esse processo iniciar, né? São pessoas novas, em outro estado, outra Longe. cultura, outro público. A gente abriu no Pará, então o Pará aconteceu recentemente algumas situações em que não são favoráveis ao mercado. O mercado está bem desconfiado lá. Então, é uma novidade para a gente também esse processo de expansão, como é que a gente vai conduzir isso, como é que vai ser essa gestão. Então, a gente vem aí em 5 meses, né? 5 meses desse processo de expansão. Tá abrindo já a 5ª loja, né? A gente tá com 4, tá abrindo mais 2 agora. Caramba. Então, assim... 6 lojas em 5 meses. E assim, a gente Doideira. sabe que vai errar. Doideira. A gente sabe que vai errar, a gente sabe que as pessoas... E a gente até fala para as pessoas que estão lá, diz, não fique com raiva da gente porque a gente vai errar. É uma coisa nova pra gente. Uhum. Né? Tá Então, assim, aprendendo a junto, gente né? a gente tem que modelar junto, a gente tem que trabalhar junto para que essa expansão seja feita da melhor forma possível. Né? Porque a gente tá longe, a gente não tá ali no dia a dia. E como é que equilibra, cara? Como é que faz para equilibrar esse crescimento exponencial rápido, né, com organização, gestão interna? Como é que é isso para vocês no dia a dia lá? Eu acho que, vamos lá, a gente separou, né, essa questão comercial, tem outra pessoa que toca, eu fico mais na parte financeira, compra, e o Diego também Uhum. fica na questão no operacional, de obras, né? Então a gente meio que separou bem para que a gente pudesse rodar, para que não sobrecarregasse ninguém. Né? Então, assim, na hora que é para entrar compras, financeiro, eu vou entrar. Coloca né? cada um Na na sua hora área isso. de potencialidade. E assim, ninguém se intromete no de ninguém. Legal. Né? Tipo, o de obras eu nem me meto, ele só me passa os valores e
e eu faço o pagamento, né? Então, eu acho que essa divisão, essa separação de forma onde ninguém bota o dedo, né, no setor do outro, acho que é o que está dando certo, né? Mas sempre a gente tenta um foco ainda maior na matriz, né? Para que a gente deixe as coisas mais redondas, mais organizadas, para que a gente possa ter mais tempo para investir lá. E a gente está fazendo isso, né? A gente trouxe uma pessoa até do Pará para gerenciar nosso time comercial, que tá muito difícil, é difícil você achar pessoas boas, então acho que a maior dificuldade... O Diego não fala só- comercial da sede, né? Maceió. Entendi. Então, assim, a grande dificuldade é você achar pessoas boas, né? A gente já teve 5 líderes, 5 supervisores em um ano, demitiu, Caramba. e toda vez o resultado ia lá para baixo, eu reassumia e as coisas voltavam a andar. Eu disse, meu amigo, não aguento mais olhar para a cara de vocês, eu não quero mais lidar com o comercial, eu preciso de alguém que toque, para que a gente possa pensar no estratégico. Né? Então a gente trouxe uma pessoa que a gente acredita que vai rodar a operação comercial, porque rodando a operação comercial a gente fica com mais tempo Boa. de pensar também Em estratégias em futuras. estratégias. Né? Legal, cara. E isso é importante, né, André? A gente fala sempre aqui, vida real, né? Sim. Vida real. Pô, 10 anos de mercado, nome forte, autoridade, confiança máxima dos clientes, superaram, né, uma série de situações iniciais aqui. E tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é o tempo, né? Tempo. É, a gente tem até isso na nossa proposta. É um diferencial de AD Solar e é uma coisa que o tempo não compra. Aliás, uma coisa que não... O dinheiro não compra. Que o dinheiro não compra. História. É. 9 anos, vamos dar pra 10 agora, né? Boa. Essa Legal, frase é de Deus. Wesley Safadão. Saudoso. 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 Um abraço, Safadão. Boa, meninos. Galera, vamos lá, 10 anos depois, né, essa expansão acelerada, qual que é a visão de futuro dos Diegos, como vocês são conhecidos, né, aonde que a Desolare vai estar daqui 1 ano, daqui 3 anos, onde é que vocês enxergam? Eu, assim, a gente tem até uma... Pro Diego ser mais acelerado, vou deixar com ele, depois eu dou uma freada. Boa. Porque se deixar, eu quero abrir 20 unidades esse ano já. Né? Então, assim, a ideia é talvez a gente abrir 10 unidades, né, até o primeiro semestre. Talvez seja mais difícil, porque a gente tá tentando reorganizar as outras, né? Mas nesse ano a gente tá aí com umas 12, 14 unidades. Né? Caraca, Primeiro semestre de 26 agora? Primeiro semestre a gente quer pelo menos estar com umas 8 a 10. Tem 90 dias só. É. Aí é pisar no acelerador. O cara fez 6 nos últimos 2 meses, pô. Então, assim, a gente pretende também abrir o campo da Desolare, né? Abrir, não só focar em energia solar. Entendi. A gente tá... Tem outras verticais. Tem né? outras... para que a gente possa, como a gente é engenheiro, né? Uhum. Talvez focar na parte elétrica também. Legal. Né? E sempre se reinventar, ver como é que tá o mercado, para onde está indo o mercado, e vendo uma oportunidade para que a gente possa agregar, né? Mas eu creio que esse ano aí, ano que vem eu quero estar pelo menos com umas 10, umas 12, 15 unidades. E espero que a unidade também... Existe lá um de Maceió. planejamento também, né? A gente não fez isso de caso pensado. Aliás, a gente fez isso de caso pensado, na verdade. Então, existe um planejamento para até o meio do ano a gente estar com 10 lojas, né? Então, a ideia disso foi também pulverizar um pouco o faturamento, porque a gente não ficar refém de uma única loja, né? Então, Uma única região. a mentalidade da gente é essa, porque às vezes Maceió não vai estar tão bem, mas... E a região da gente é difícil. Tipo, queima de preço absurda. Eu achei que era um Absurdo, privilégio só nosso. absurdo. Mas Mas aqui a gente uma... trocou uma ideia sobre isso, né? Aqui vocês ainda estão muito bem. se a gente for É comparar, verdade. porque assim, lá realmente a gente briga por preço. Lá é muito Sim. prostituído o mercado. Então, tem que ser um banco, né? Com vários pés. Se um der problema, você tem ali 3, 4 para poder sustentar. Não depositar todos os ovos na mesma cesta, Isso. né? Sim, claro. Legal. Boa, cara. Deixa eu ver aqui. 15 lojas daqui Quem sabe mais, né? Vamos pra cima. 1 ano, beleza. Mas eu até tinha passado batido num ponto aqui que eu tinha anotado para perguntar para vocês, porque vejam só, a gente se conheceu dentro do mercado, né? Eu sempre digo, o mercado solar nos deu muitos bons amigos, né? Sim, Vocês É verdade. são uns deles. E, cara, praticamente todos os eventos que eu vou, eu encontro vocês. E não é de caso pensado, né? Eu queria perguntar o quanto que a participação em eventos, eu vejo vocês investindo forte em educação, né? Buscando evoluir sempre, como empresários, como pessoas.
o quanto que vocês atribuem, né, ao sucesso de vocês esse hábito que vocês criaram de buscar conhecimento, de Rapaz, buscar referências. E eu quero complementar ainda, né? Porque a gente acaba virando amigo, tem uns 2 anos mais aí que a gente já Se bate se por aí, esbarra, né? se esbarra por aí. E sempre muito dedicados, né? Extremamente. E chama atenção. Pô, a gente tem essa percepção, né? Tá vendo? É, Santo de casa não faz milagre, não né? faz milagre. Cara, eu acho que essa troca, esse network, esses eventos foram responsáveis 1000% da nossa trajetória até hoje. Legal. Acredito que depositaria 1000% realmente. Porque, tipo, qualquer insight que você traga, tipo, a gente viu algumas situações na operação de vocês aqui, que, pô, a gente tá agoniado para voltar para Maceió para pôr em prática, para alinhar alguns processos. É fantástica essa troca. E até fica até a deixa também, eu já admirava vocês de longe, vendo de perto, o sucesso de vocês não é por acaso. Parabéns mesmo pela operação, por todo o processo, por toda a cultura que vocês implementaram. É muito válido e gratificante ver amigos, né, com esse porte de operação, com esse porte de empresa, com toda essa estrutura que vocês apresentaram pra gente aí, né? Legal. E assim, tá participando de evento, né? Pelo menos pra mim, sempre dá uma energizada Revitaliza, né? tipo, para o que eu quero para a empresa, né? No caso, agora mesmo, no primeiro dia eu já tava, galera, eu tô aqui pilhado. Eu tô aqui pilhado e eu quero que vocês estejam pilhados porque a gente vai ter um feirão. Vocês estão pilhados. Aí o vendedor disse, meu amigo, derruba o prédio, eu quero que faça zoada, isso e aquilo. E tem Então, uma assim, situação também eu já de- começo a mandar mensagem e começa a vir muita coisa, e eu anoto, já tem muita coisa para poder implementar. Teve até, a gente participou de um evento ano passado, que eu tava lá, eu tava falando tanto com o supervisor na época, que ele não aguentou a pressão. Disse, meu amigo, faça isso, se não acontecer, a culpa é sua, isso é... Tipo, de tanta coisa que eu tava na cabeça ali e direcionando para o que eu queria que ele fizesse. Então, esses eventos sempre traz algo a mais, assim, pra gente poder... E tem um fato interessante desses eventos, toda vez que a gente volta, alguém é demitido. Ai, ai, ai. Isso é meio Fica louco. com medo, Ai. fica com Mas medo. vocês têm um diferencial, tá? Porque a maioria das pessoas vão em eventos, a gente participa de evento há 15 anos já, Muito é bom. fruto de muito evento, muito treinamento, mas é difícil ter a disciplina de voltar lá, manter a motivação E e aplicar. aplicar, né? Esse é um ponto que deu pra ver que vocês estão bem na frente em relação a isso, porque eu anotei nos últimos 2 dias ali, o Diego não para de anotar, ele já escreveu umas 30 páginas de conteúdo. E anotando e doideira pro povo lá. Disse, rapaz, faça isso, faça aquilo e cobrando. Legal. Eu acho que isso deixa, assim, a minha volta, pelo menos pra mim, né? Eu fico muito pilhado pra poder fazer acontecer, pra poder fazer dar certo. Legal. Porque eu sempre vejo algo além, né? Que dá pra poder fazer, que vai melhorar o processo, que vai trazer mais vendas, que a gente vai fazer acontecer ainda mais, né? Bom demais, meus amigos. A gente tem lá dentro do grupo GP, né? O Ricardo, nosso sócio que vocês conheceram, ele tem a frase dele que tá no nosso código de cultura, que é o tem coragem, né? Ele sempre desafia muito, né? Nosso diretor comercial lá tá sempre desafiando. E aí, tem coragem de mudar? Tem coragem de fazer 20 vendas esse mês? Tem coragem de ir pro próximo nível? Que vocês têm coragem aqui de ir a 15 lojas, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas antes de colocar para vocês aqui o nosso quadro final, que é o quadro Tem Coragem, eu gostaria só de te perguntar, Braga, né? Teu pai é vivo ainda, não? Sim. Desculpa, eu não te perguntei no começo. Legal. Acredito Como é que é o também- nome dele? Edom, seu Edom. Seu Edom. Né? Será que deu certo aquela aposta, aquela última aposta do seu Edom? Cara, eu ouso dizer que eu acho que ele não sabe disso. É mesmo? Sério? Eu nunca tive oportunidade tive, né? Mas eu nunca tive a coragem de dizer isso pra ele, né? É uma coisa que eu tenho um bloqueio por todo o histórico, porque meu pai também passou junto comigo todo esse processo, então desenvolveu pressão alta, teve que desprender de alguns bens para poder sanar algumas dívidas que eu arrumei nesse trajeto aí. Então, agradeço demais ao meu pai por ter confiado nesse momento. Acho que é uma coisa que eu tenho que resolver comigo, que é passar para ele essa mensagem, né? Pode ser por aqui, pelo podcast, né? Seu Edom, tá? Vamos encaminhar esse link, né, da gravação para você. Assista, por favor, até o final, porque esse rapaz tem um recado importante. Pô, devo muito a ele. Tá doido? Parabéns por essa última aposta. Legal, meus amigos, né? Para nós fechar aqui, quadro Tem Coragem. Quero saber de vocês, se vocês têm coragem de mandar um recado para quem está acompanhando o nosso podcast aqui, ou que vai ver isso através de alguma das plataformas que a gente vai distribuir esse conteúdo. Qual é o recado dos Diegos para o cara escalar de verdade e perdurar no mercado por tanto tempo?
sem perder a qualidade. Só isso. Pô, difícil, mas eu acho que dá a cara pra bater, saber que você tá passivo a erros, saber que seu time e pessoas estão passivos a erros e você dar a cara pra bater sempre, né? Sempre tá ali sendo verdadeiro, a verdade vence, né? A verdade sempre vai prevalecer. Então, acho que é isso. É você ser verdadeiro, você ser coerente com o seu caráter, ter personalidade para assumir os erros e resolvê-los, né? Eu acho que, assim, é uma mensagem que eu posso passar, né? Não tenha ego, né? Seja o mais simples, não tente derrubar ninguém, não tente prejudicar ninguém, porque o que a gente planta, a gente vai colher lá na frente, né? E a gente sempre foi assim, né? A gente sempre buscou fazer a coisa certa, seja com nossos funcionários, seja com os clientes, né? A gente, até com empresas concorrentes, a gente nunca tentou derrubar ninguém. A gente sempre tentou fazer o nosso, não olhar para o lado, né? Fazer o que a gente acha que é certo e não fugir dos nossos valores, né? Nossos valores, a gente tenta ao máximo não fugir deles, né? Eu sou muito cristão e eu tenho muito isso, né? Eu busco ver a face de Cristo no outro, né? Pra, tipo, como é que Jesus agiria dessa forma, né? Eu tô aqui com o meu coração, tem até uma funcionária que já passou por lá, mas eu tô aqui com o meu coração, nem mencionei, não falei isso com ninguém, mas para poder perdoar, entendeu? Assim, porque eu acho que isso talvez possa destravar algumas coisas. Uma funcionária que fez muito mal pra gente. Então, tipo, a vontade que dá é de só, eu lhe perdoo, independente se você achar que tá errado ou não, né? Eu lhe perdoo por tudo que você fez. Porque eu acho que isso acaba a gente destravando para que a gente possa caminhar, né? A gente plantar o bem, que a gente vai colher o bem. Eu acho Sem que é dúvida. isso. E você vê que tem muita sinergia na fala minha do Diego, né? Que tudo se remete à verdade, à transparência. Então, que a gente possa ter isso cada vez mais enraizado na Desolare, que as pessoas que estão no quadro hoje, que venham a contribuir no quadro, tenham isso em mente, né? Tenham essa essência de ser verdadeiro, de ser ético, de pensar na Desolare sem olhar para o lado, porque só nesse momento aí, né? Só com esse perfil, a gente consegue alavancar muito a empresa ainda. Com certeza. Cercado de boas pessoas, plantando boas sementes, Sim. não tem como dar errado. É isso, meus amigos, né? Gratidão por esse papo sensacional aqui, conhecer um pouquinho melhor a história de vocês. Obrigado por terem aceito o convite. E, Andrigo, no final das contas, né, não tem milagre, não tem bala de prata. É receita de bolo, né? Não tem aquela Tem muito receitinha. trabalho, né? Tem muito trabalho, né? Eu sempre digo assim, sucesso, né, depende sim de muito trabalho. Óbvio que vendas bota dinheiro para dentro, mas é importante ter esse equilíbrio da gestão para organizar, né, estruturar todo o processo e fazer com que a última linha disso tudo seja positiva para todos os envolvidos, né, e ter essa essência de vocês, essa resiliência, né, que vocês tiveram aí ao longo dos últimos 10 anos, com certeza são ingredientes que temperam bem a mistura do sucesso da Desolare. Depois a gente quer voltar aqui para dizer como foi a experiência das 15 lojas. Bom, vai ser um prazer, cara. Da doideira, eu sem cabelo já. Eu acho que quando a gente ouve a história, né? Da minha parte só aumentou a admiração. Porque saber que os caras ficaram 6 meses sem vender e não desistiram, cara, É para poucos. É pra poucos, né? Então aumentou minha admiração pela história de vocês. E é isso, cara. Não tem segredo, não tem bala de prata. Eu acredito que o que vocês estão fazendo lá vai servir de exemplo para muitas e muitas empresas ainda que virão no mercado ou que estão hoje olhando para vocês e admirando vocês, mas daqui a pouco não tem oportunidade de chegar perto de vocês e pedir um conselho. E outra coisa assim que a gente sempre busca é fazer coisas que não tiram a nossa paz, né? Então assim, já teve várias oportunidades, mas não vai tirar a nossa paz. Se for fazer algo de errado, vai tirar a nossa paz. E aí não. Né? Então vale a não pena, vale a não vale pena. a pena. A gente, vamos lá, pode ser que a gente abra assim 15 lojas, mas a partir do momento que ela estiver tirando a nossa paz, Fecha as lojas. fecha as lojas. E aí volta toda a história do ego, né? Porque se fechar uma loja, se você tiver um ego inflado, você não fecha. Não fecha. Você leva prejuízo, continua a cooperação, mas o ego prevalece. Então a gente tem muito disso. Se tiver errado, não tem orgulho nenhum. Vamos fechar, vamos Se for pivotar. pra ficar só com a nossa, a gente vai voltar e ficar. A gente Foi, teve até começou. uma troca recentemente, né? De que a gente começou nós dois, vamos voltar a ser nós dois. A gente falou, pessoal, se for preciso a gente voltar pro início, onde eu e Diego, a gente fazia instalação, vendia, fazia o financeiro, o projeto, a gente vai voltar. A gente vai voltar sem problema nenhum. Se for pra continuar se reunindo lá no meu quarto, a gente vai continuar.
No seu quarto fica É, pesado. meu companheiro, né? Cada um já tem o seu apartamento, né? Boa. Pra ele. Sensacional, meninos. Parabéns pela humildade, pela história de vocês. Valeu, a gente Bom que demais. agradece o momento. Foi bem legal na iniciativa, que vocês continuem crescendo. Tomara que seja um projeto duradouro e contribua bastante para o mercado, que precisa de cada vez mais educação. Que vocês cresçam aí. Amém. E é isso. Obrigado. Amém. E Tamo desejar junto. todo o sucesso do mundo aí pra vocês. A gente vê o quanto vocês são batalhadores, né? Quanto vocês buscam, quanto vocês não são acomodados, né? Querem sempre estar se desafiando e olhando, assim, as oportunidades que o mercado pode oferecer. A gente, como o Diego falou, vocês são referência pra gente. Né? Não é à toa, tipo, o terceiro melhor pós-venda do Brasil, a gente foi o quinto, né? Então a gente, não, vamos chegar, né? Se vocês forem, então vamos chegar. Então, assim, vocês acabam sendo referência pra tudo que a gente faz também na nossa empresa, né? Muito obrigado. Obrigado. Né? Então, pessoal que acompanhou até agora, obrigado aí pela audiência, né? Tá aí, vamos deixar as redes sociais também dos meninos à disposição, da Desolari, né? Segue lá, né? Não custa nada, sempre digo, né? Retribui aqui o tempo de vocês, nosso, né? Tendo esse carinho lá nas redes sociais e pode também se conectar com vocês, encontrar. Sim, com certeza. Assim como o Gestão GP, o Grupo GP tá de portas abertas. E fiquem ligados, porque logo, próximo episódio, vamos ver quem serão os próximos feras que vão sentar aqui, porque tá ficando pesada as cadeiras, André. Começou a pesar. Começou pesado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu.